Atrair profissionais qualificados é um dos grandes desafios de empresas. Mas tão importante quanto contratar estes profissionais é conseguir mantê-los na empresa. E cada vez mais a gente vem falando sobre isso, né? A gente vem lendo artigos sobre isso. Por que os profissionais, um colaborador, não está mais ficando tanto tempo numa empresa? Bom, para a gente falar sobre isso, eu vou trazer uma especialista em RH, Recursos Humanos, que é a Adriana Calassi. Ela é da Calassi RH, uma empresa que atua conectando empresas, profissionais e acompanhando as transformações do mundo corporativo. Um prazer estar contigo, Adriana, Prazer mais uma vez. É meu, mais uma vez aqui, muito Obrigado. feliz por estar aqui, viu? Obrigado. Bom, a gente tem falado, né, que muitas empresas acreditam que o desafio às vezes é a parte de contratação. É difícil contratar, é difícil contratar. Você deve escutar isso todos os dias, né? Muito. Mas manter não está longe de ser difícil. Não, e hoje acho que o desafio é justamente esse, né? Mas a retenção, Cláudio, na verdade, ela começa no próprio processo seletivo, né? Por quê? Porque assim, tem que ficar muito claro qual é a expectativa que a empresa tem em relação àquele profissional, né? Tá. Tem que ter uma transparência, né, muito grande durante todo o processo seletivo. Então, entender se aquilo que a empresa realmente está buscando, aquele profissional vai atender, né? Por quê? Porque às vezes se contrata uma pessoa que ele nem vai fazer as atividades que está lá naquela descrição de cargo. Então, a retenção ela já começa aí, né? Você entendendo o que você precisa, se aquela pessoa realmente possui, né, das habilidades comportamentais, técnicas, enfim. E aí, claro, né, fazer uma boa integração, mostrar o quanto a empresa se preocupa, né, com aquele profissional, com os colaboradores, né, o quanto ela investe. E aí, por isso que eu falo que já começa no processo seletivo, porque aí a pessoa ela entende que aquela empresa é uma empresa séria, que ela é transparente, né? Então, durante todo o processo de seleção. Depois, quando ele faz parte, né, dos colaboradores, quando ele entra na empresa, aí sim tem toda a questão de plano de carreira, salário adequado, né? Um salário compatível com o mercado e com o perfil do profissional, desenvolver ações, né, de incentivo, um ambiente com qualidade, né, um ambiente saudável, porque hoje as pessoas estão buscando muito isso, de entrar numa empresa sabendo que ele tem, né, que ele vai ter ali um apoio, que ele vai ter a qualidade que ele busca e ao mesmo tempo que ele vai ser valorizado, que ele vai ser reconhecido. Então são processos que vão fazer com que a pessoa fique na empresa. Porque hoje não é só a empresa que escolhe o profissional, né? E sim os profissionais buscando escolher a empresa, né? A gente agora escuta muito, eu demiti meu emprego, né? Antigamente era uma coisa, meu Deus, como assim você demitiu seu emprego? Muitas vezes fazem isso. O profissional ele não está se sentindo bem por algum motivo, ele acaba realmente saindo e pronto. E as empresas agora realmente, elas estão tendo essa outra cabeça, né? É que é algo que é cultural, né? Que a gente está mudando, né? Sim. Não é uma coisa do dia para a noite, né, Adriana? Esse olhar agora 360. Antigamente a empresa estava ali só para faturar, ter resultado. Sim. Agora não dá mais. Não. Tudo bem, você tem que ter o resultado, faturar, mas você tem que olhar ali para o teu patrimônio humano, né? Sim, e os profissionais têm olhado muito isso, né? Qual é o fit cultural que tem, né? Como que a empresa ela está se posicionando frente a algumas questões, ambiente, diversidade. Então, muitas entrevistas que eu faço, é engraçado, né? Porque não é só eu, né, que faço as perguntas. Ele fala, mas e como que é o ambiente dessa empresa? Como que ela lida com programas, projetos sociais, programas de inclusão? Então, você percebe que eles querem saber. Então, hoje a empresa, quanto mais ela estiver dentro, né, destacada e com essa preocupação, mais as pessoas querem trabalhar. E aí, consequentemente, tem uma retenção maior, né? Por isso que eu falo que é desde o processo seletivo, porque você tem que entender quais são os valores, tanto da empresa quanto do profissional, para ver se tem
esse match, né, aí com o que a empresa quer. Reforçando então essa questão dos candidatos, o que, na sua opinião, pelo que você vivencia diariamente aí nas contratações, o que você acha que esses candidatos valorizam mais na hora de escolher uma empresa? Bom, primeiro hoje tem se falado muito do ambiente saudável, né? Que é a questão de qualidade, trabalhar no seu horário, isso eles questionam muito. Mas tem que trabalhar mais tempo, como que é isso, né? A gente veio aí de um processo de pandemia, onde as pessoas experimentaram aí o home office, então eles entenderam também que eles conseguem fazer um trabalho com um pouco mais de qualidade. Então, quando eles vão para a empresa, hoje eles já questionam muito mais isso. Em segundo lugar, claro, as condições financeiras, né? Então, por isso que eu falo que a retenção, a empresa ela tem que entender que para um bom profissional ela tem que pagar um bom salário, né? Para ela ser competitiva. Então, por quê? O que acontece? Às vezes eu tenho empresas que querem um super homem, né? Naquela posição, mas um salário que infelizmente não é do super, né? E sim de uma pessoa, né? De um mediano. Então, numa segunda, e engraçado, Cláudio, porque antes a primeira coisa que eles perguntavam era salário. Hoje já não. Teve essa mudança, né? É justamente entender o ambiente da empresa. Nossa, que coisa, né? Isso é uma coisa que você mede mais da geração atual ou já todo mundo? Teve um tempo que você percebia que era mais a geração Z, né? O jovem. Os mais jovens. Mas eu percebo que houve... Eu Está brinco passando que contaminou, porque eu converso com pessoas, né, mais velhas, tal, e que têm falado muito isso, né? Puxa, mas como que é o ambiente, né? Uma outra coisa que a gente escuta muito falarem, que eu acho que você vai concordar comigo, também é sobre o crescimento, né? As possibilidades dentro daquele negócio. Isso é um ponto importante. Mas aí uma empresa pequena, Adriana, uma empresa com 5, 6 pessoas, como que vai fazer para entrar ali já pensando em crescimento? Sim, mas aí fica claro para a própria pessoa que ele não tem um plano de carreira, né? Porque é diferente de uma empresa grande, multinacional. É justamente as responsabilidades que ele vai ter. Porque assim, ele não precisa crescer de um cargo, né, ter um cargo maior, mas ele pode ter mais responsabilidades, ter mais autonomia, claro, né, e a remuneração também está aderente, né, compatível com as responsabilidades que ele assumir e o próprio ambiente, que é o que a gente está falando. Isso tudo vai fazer com que ele realmente tenha interesse em permanecer naquela empresa, porque, Cláudia, nem sempre... É lógico que a questão do plano de carreira, o crescimento é importante, mas as pessoas hoje elas estão buscando nem sempre ter um cargo de liderança. Ele quer trabalhar naquilo que ele gosta, ele quer ser valorizado. Flexibilidade. Então isso tudo tem sido um fator maior até do que a própria... Qualidade de vida, né? O crescimento dele. É muito interessante a gente pensar. Mudou muito. E às vezes tem muito empresário assistindo a gente, seja um negócio pequeno ou grande, é importante a gente começar a enxergar dessa forma. Óbvio que não vai ser fácil, óbvio que alguém vai estar aí falando, que absurdo, agora eu vou ter que... Mas é o mundo que a gente está vivendo e daqui para frente vai ser mais ainda. Sim, tanto é que agora com a lei, né, a NR1, né, e a gente está vendo quanto é importante. E está realmente acontecendo isso. As pessoas já não estão mais preocupadas. Eu tenho feito falado com muitos profissionais que eles não querem mais ter uma posição maior, ser um líder, ser gerente. Ele prefere diminuir, inclusive, a própria nomenclatura, o cargo, mas que ele tenha essa qualidade. Então, por isso que eu falo, é uma mudança que eu particularmente, né, que venho dessa área há muitos anos, eu acho muito interessante. E eu não sei se vai ter volta. Não, acho que não. Não, né? Eu acho que também Como não. que a gente faz? Uma empresa que está assistindo a gente agora e ela precisa resolver só alguns problemas, tá, Adriana? São poucos, né? São poucos, né? Como que a Calassi entra nesse momento? Eu tenho uma empresa que ela está precisando fazer a seleção, pessoa certa no lugar certo, que fique. Sim. A minha empresa não para ninguém, eu não aguento mais, eu fico na operação, porque toda hora sai um, eu tenho que ficar lá, treino outro, aí quando o outro já está 2, 3 meses, chega a experiência, vem outro. Como que eles começam a resolver isso para te procurar também? O que precisa falar? Sim. Como que é? Eu acho que a primeira coisa é o alinhamento, né, daquilo que ele realmente precisa. Porque eu entendo que muitas empresas, Cláudio, hoje, eles acabam contratando uma pessoa para desenvolver uma função de 2, 3 pessoas. Sim. Então é isso que eu falo que a retenção
né? Tem que ser desde o começo, ele tem que entender. Então, nosso papel não é só fazer o processo de seleção, é junto com o empregador, é entender o que ele realmente precisa. Se de repente ali não tem uma pessoa que possa fazer e de repente ele tem uma outra posição que possa incluir, enfim. Então a gente faz esse trabalho inicial de alinhamento do perfil. E aí mostra para ele um mapeamento do que ele está buscando no mercado, se está condizente com aquilo que ele está buscando. Então aí a gente vai para o mercado, faz o processo e mostra para ele. Nem sempre aquilo que ele quer é o que tem no mercado. Então a Calassi, a gente tem esse papel desse diferencial de trabalhar muito próximo nesse sentido, né? Vai fazer um diagnóstico ali na empresa, entender, né, exato, as dores do exato. empresário. Eu tenho várias posições que às vezes não era aquele, ele mudou totalmente o perfil, porque ele não era aquilo que ele precisava. Então a gente acaba fazendo esse trabalho Mas também. a empresária precisa escutar também, absorver e também ter essa iniciativa, precisa, né? Senão precisa. Não E a gente mostra, né? mostra. gente Muito mostra. bom. Bom, então, gente, contratar a pessoa certa é importante, mas criar um ambiente onde ela queira permanecer é o diferencial. E como que a gente faz isso? Com essas dicas que a gente trouxe aqui, e você pode ter mais informações e conseguir colocar isso em prática, porque sozinho é difícil, eu sei, com a Calassi RH, que eles vão conseguir te direcionar e transformar a sua empresa, porque a gente não abre um negócio para fechar, nem para ter problemas. Claro que a gente vai ter, mas a gente quer prosperar, a gente quer faturar, a gente quer dar resultado, transformar histórias, vidas, famílias, não é? Então, para isso, você precisa cuidar do seu patrimônio humano, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, viu, minha obrigada, querida? viu? A gente volta daqui a pouco.